Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. E agora só a continuação que eu acho importante mencionar, né? Explicação da parábola do joio. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será o fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, como diz aqui o Senhor, né, o mundo é o campo em que o Senhor semeia continuamente a semente da sua graça santificante, semente divina, que ao penetrar, ao fixar, eu li um outro termo, ao radicar, quer dizer, criar raízes nos nossos corações, nas almas, produz frutos de santidade. O Deus preparou-nos como terra boa, mas enquanto os homens dormiam, diz a palavra, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora, retirou-se. O homem tinha semeado boa semente, mas ele tinha um inimigo, que era um homem mau, desonesto, pérfido, queria prejudicá-lo, e por isso, na calada da noite, ele sai para fazer o mal ao seu próximo, semeando uma erva daninha, nociva, junto com o trigo bom que ele tinha colocado. O joio, ou em outro nome, conhecido por cisânia, é uma planta da família das gramíneas, que nasce geralmente no meio dos cereais e cresce junto com eles. É muito parecido com o trigo e é muito difícil, mesmo para as pessoas que trabalham nas lavouras, que são experientes, de distinguir o trigo antes de se formarem as espigas. Mais tarde, dá para diferenciar o joio do trigo, porque a espiga do trigo ela é mais fina e o fruto dele é bem minúsculo. E o joio se distingue do trigo porque o joio ele é estéril, né? E, além disso, quando ele é misturado com a farinha do pão, com a farinha boa, ele é prejudicial ao homem. Ele causa uma espécie de embriaguez, dá sintomas de envenenamento, náuseas, quando ele é misturado, né, para fazer a farinha. Ele causa tudo isso. E esse hábito de semear o joio no meio do trigo era comum naquela época, na Palestina, lá no Oriente. Era tipo de uma vingança pessoal que se fazia. Então, se vê que a intenção do inimigo era realmente prejudicar alguém. Esses ensinamentos que Jesus nos dá, eles nos respondem a 3 perguntas que vira e mexe nós estamos fazendo, questionando, colocando em nossas conversas, nas nossas reflexões pessoais também. A primeira questão é: qual é a origem do mal?
A segunda questão, por que Deus não destrói logo o mal? E a terceira questão, quando Deus vai nos fazer justiça? Afinal de contas, a gente vê tanta coisa ruim nesse mundo. Então, qual é a origem do mal? Essa é uma pergunta que angustia muito a todas as pessoas de bem. Né? Como pode Deus ser tão bom e permitir a existência do mal? E alguns se aproveitam dessa pergunta e dão uma resposta equivocada, assim, mais justificando, por exemplo, o seu ateísmo ou indiferentismo religioso. As pessoas se aproveitam disso para dizer que como a existência do mal fosse um motivo para não se crer na existência de Deus. Né? Mas no livro do Gênesis nós vamos ver que Deus ele criou todas as coisas. Inclusive o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E Deus, quando criou tudo, ele contemplou e viu que tudo era bom. Então Deus, ele criou tudo bom. E nesta parábola, Jesus ele é muito claro. O dono da plantação semeou boa semente, ou seja, tudo que Deus fez e faz é muito bom. Porém, o inimigo, enquanto dormiam os homens, semeou o joio. O mal, portanto, não vem de Deus. E o joio continua sendo semeado. Mas nesse mundo, o reino de Deus, ele é combatido por um poder maligno. Um poder que leva muitos homens a cometer grandes pecados e grandes erros. Os santos padres, os padres da igreja, eles viam no joio uma imagem da má doutrina, do erro, que, sobretudo, no começo pode confundir-se com a própria verdade, porque é próprio do demônio misturar o erro com a verdade. E a gente está vendo isso nos nossos dias de hoje. E é difícil distinguir, mas a gente só vai perceber porque o erro, ele sempre causa consequências trágicas na vida do povo de Deus. O erro sempre traz consequências catastróficas, né? Portanto, esse inimigo de que falam os padres, os santos padres, esse inimigo que Jesus fala aí, mais forte que a nossa alma, é o demônio, é o próprio demônio. O inimigo que semeou é o diabo. Ele se aproxima das almas, como diz São João, para roubá-las, feri-las, matá-las. Assim como o joio traz o envenenamento, causa atordoamento, o joio causa vertigem, assim faz o pecado na vida do homem. E nós vemos então por isso que essa parábola de Jesus é uma parábola muito atual. Muitos cristãos dormiram, muitos católicos, muitos cristãos, muitos homens de bem, podemos dizer assim, dormiram e permitiram que o inimigo semeasse a má semente na mais completa impunidade, na maior tranquilidade. E o que nós estamos vendo hoje? Erros sobre quase todas as verdades da fé, da nossa fé, da moral, da nossa fé cristã, especialmente. Quantas pessoas que andam tristes, metidas na tristeza, no pecado, no desconsolo, desorientadas, porque elas não conhecem as verdades de Deus. Quantos que nós vemos por aí que se deixam arrastar pelas modas, pelos modismos, pelas ideias, inclusive que são lançadas pela internet, para essas pessoas que se dizem influencers, né? Que hoje na internet fazem a cabeça de muita gente com suas ideias errôneas, falsos raciocínios, né? Que levam as pessoas às más paixões. Nós estamos vendo no mundo de hoje muitas coisas que acontecem, inclusive dentro das famílias. O demônio semeia o joio dentro das casas, nos corações dos filhos, através do quê? Dos programas de TV, dos canais da internet, da escola, de má companhia. O pecado, então, entrou no mundo e trouxe desequilíbrio, confusão em todas as esferas que vive a humanidade, que vive o homem. O inimigo de Deus e das almas se transfigura, gente, de mil maneiras. Às vezes até sob a aparência de um bom amigo, de um companheiro, de um vizinho,
eu vi um escrito de Santa Teresa de Jesus, que ela escreveu que ela contou de uma certa companhia de uma pessoa que ia visitá-la, e aquilo Deus mostrou para ela que estava tirando ela do foco dela, que era ser freira. Ela já estava se deixando arrastar por uma paixão mundana. Então vê que o inimigo, ele utiliza todos os meios possíveis. E aí a gente vê que no mundo de hoje que nós estamos vivendo, as notícias estão sendo desfiguradas. Pessoas que se silenciam, né? A gente vê as ideias que são propagadas sobre destruição do casamento nas séries das televisões, enfim, matrimônio, o celibato, o aborto, eutanásia, tudo isso são ideias que estão sendo disseminadas e que agora se transformaram em verdades pela ação do inimigo. Eu estava conversando com uma pessoa que mora nos Estados Unidos e ela está dizendo que lá nos Estados Unidos agora as grandes empresas high-techs, né, Amazon, Google, Instagram, eles agora estão comandando os políticos, comandando as ideias, estão colocando idealismos lá, por exemplo, que você não se pode mais falar a verdade agora não pode ser mais dita. Eles que dão a palavra da verdade. Nos Estados Unidos as pessoas estão perdendo a sua liberdade. Então é muito grave isto, que os homens estão dormindo e estão achando que não está acontecendo nada. E as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. E o diabo, ele não descansa. E pela revelação nós sabemos da existência do diabo, que faz tudo para destruir o reino de Deus. E encontrou um grande número de seguidores, um grande número de asseclas. E será assim, gente. Essa mistura de joio e do trigo vai ser assim até o final dos tempos, quando o reino do mal vai se acabar. E nós vemos que no versículo 28, os servos perguntaram: queres então que vamos arrancá-lo? Vocês vejam como é terrível a obra do mal, do joio. E os servos ali perguntaram: querem então que vamos arrancá-lo? E o patrão respondeu: não, para não acontecer que eu arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. E aí vem a segunda questão, a segunda pergunta que nós sempre fazemos: por que Deus não destrói logo o mal? Por que ele não arranca logo esse joio espalhado pelo demônio que está fazendo tão mal? Nós podemos dizer que vários motivos, né? Alguns principais, né, que vamos meditar aqui. Porque Deus, primeiro, é paciente e respeita a nossa liberdade. Ele mesmo nos criou com liberdade e nos mandou submeter à terra, e que era para levar tudo para Deus. Deus nos criou livres. E desde o início, como eu disse no começo, nos preparou como terra boa. No livro da sabedoria, no capítulo 12, versículo 16, lá está escrito o seguinte: porque vossa força é o fundamento de vossa justiça, e o fato de seres Senhor de todos vos torna indulgente para com todos. Então, Deus, ele tudo governa. Deus, ele não nos proíbe de conter o mal e de impedir a propagação dos erros. Mas o juízo sobre os maus pertence só a Deus. Porque até o final dos tempos, os bons e os maus vão viver juntos. Mas no final, é Deus que vai fazer plenamente a justiça. Segundo, porque o joio, ele pode vir a se transformar em trigo. Nós temos muitos exemplos, dos quais São Paulo é um grande exemplo. Né? Santo Agostinho, ele mesmo disse, né, que experimentou em sua vida uma mudança de joio para trigo.
Eu até anotei aqui uma frase dele. Muitos primeiro são joio e depois tornam-se trigo bom. Se eles, quando são malvados, não fossem tolerados com paciência, não chegariam à mudança louvável. Santo Agostinho disse isso daí, né? Um outro fator é porque o joio faz o trigo crescer em virtudes. Eu anotei alguma coisa aqui que agora eu já não me lembro mais aonde está. Bem, porque o joio faz o trigo crescer em virtudes. Também o joio faz. Por quê? Porque nós temos que abrir o nosso coração também para acolher as pessoas. Não podemos discriminar as pessoas porque são joio. Mas nós temos que também ter paciência, condescendência, acolhida. Então, o joio também desperta em nós virtudes, ele faz também que a gente cresça em virtudes. E um outro fator também muito importante, por que Deus não destrói logo todo o mal, né? Porque ainda tem joio nos nossos corações. São Paulo disse na sua epístola aos Romanos que Deus penetra no mais íntimo dos corações. E se a gente for muito sincero, muito honesto, nós vamos reconhecer quanta coisa que temos dentro de nós que ainda pertence ao maligno e que nós ainda não conseguimos eliminar. E muitas vezes a gente pede a Deus que Ele venha fazer justiça, interferir na maldade dos outros, que muitas vezes nos revoltam. E quantas vezes a gente lança, às vezes até lança impropérios, sentimentos ruins contra pessoas que cometem o mal. Tomara que caia uma desgraça na vida desse assassino, tomara que essa pessoa se ferre, que não sei o que lá. E Jesus pode dizer para nós e repetir a mesma coisa que ele falou para os apóstolos lá, Tiago e João, quando eles não foram aceitos numa cidade, eles falaram para Jesus: pedimos que venha fogo do céu e queime. Jesus disse para eles o quê? Não sabeis que espírito sois. Então, nós também temos esse joio ainda no nosso coração. Nós ainda temos alguns dardos do inimigo que ainda estão grudados na nossa alma e que precisam ainda ser purificados no fogo do Espírito Santo, no sangue de Jesus. Até os membros da igreja, até dentro da igreja, seus pares, seus ministros, até eles precisam reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado encontra-se ainda misturado com o trigo, com a boa semente do Evangelho, e será assim até o fim dos tempos. Por isso o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, justamente para arrancar esta cisânia do nosso coração. No Catecismo da Igreja Católica, no número 827, nos diz que a Igreja reúne, pois, em si pecadores abrangidos pela salvação de Cristo, mas ainda a caminho da santificação. Isso significa que o plano de Deus continua se desenvolvendo e será concluído no seu tempo. Deus, ele não perdeu o controle das coisas. Deus não perdeu o controle do mundo. O padre Francisco Carvajal, ele diz que a abundância de joio só pode ser enfrentada com maior abundância da boa doutrina, ou seja, vencer o mal com o bem. E Jesus, gente, ele veio anunciar o reino de Deus. Ele veio fundar o seu reino. E o reino está nos corações de todos nós, no coração dos homens piedosos. Mas ele não acontece sem a nossa colaboração, porque é preciso criar as condições necessárias para a vinda do reino. Portanto, é necessário fazer a vontade de Jesus e do seu Pai que está nos céus. É preciso observar as leis do reino. E essas leis se encontram nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, né? Onde Jesus proclamou os deveres dos cristãos com relação a Deus e com relação ao próximo. E todos os dias eu posso escolher se eu quero pertencer a esse reino de Deus ou não. Escolher o bem através do meu testemunho de vida, da minha coerência, da minha conduta, tirar o máximo possível do proveito das
tirar o máximo proveito de todas as oportunidades que nós temos na vida, no nosso dia a dia, para semear essa boa semente de Cristo. Em todos os locais que a gente for, né? Às vezes nós temos possibilidades numa viagem. Quantas de vocês eu já escutei falar que no ônibus já teve essa oportunidade de evangelizar, de semear a boa semente? Num ônibus, conversando com vizinhos, na educação dos filhos, nas reuniões que a gente participa muitas vezes da igreja, no trabalho, não é? Estaremos assim a serviço de Cristo, né? Ser essa voz de Cristo no mundo. E assim, fazendo isso, nós não vamos cair nesse sono, que foi a ocasião que o inimigo se aproveitou para semear o joio. E o Senhor nos chama e Ele reclama de nós essa presença em todas as realidades humanas. E tudo isso, gente, nos diz respeito. Não basta a gente reclamar e se lamentar e falar, olha o que está acontecendo no mundo. Quantas perseguições os poderosos estão fazendo. Estão perseguindo a igreja e a igreja, de fato, está sendo perseguida. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, não, a igreja ela está sendo passada para trás por conta dessa perseguição. Mas não adianta a gente se alimentar e ver a nossa igreja estar morrendo de inanição. E é o que eles estão fazendo, expulsando a igreja da vida pública, expulsando a igreja de intervir na cultura, na vida familiar. Não adianta a gente reclamar. Nós temos que ser presença em todos esses lugares, em todos esses segmentos da atualidade. No versículo 30 diz, deixai o dono do campo diz, deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Vem a terceira questão. Quando Deus nos fará justiça? E a palavra de Deus diz que Deus não julga injustamente e que a justiça um dia será feita plenamente. Essa parábola, gente, ela também tem um sentido escatológico, que significa o que acontecerá no final dos tempos. Escatologia, né? Que vai acontecer no fim dos tempos. Jesus nos ensinou que esse mundo não existirá para sempre. Ele vai ter um fim. Então será o momento da ressurreição dos mortos e do juízo final. E para isso Jesus deixa claro que após esta vida, os justos receberão a recompensa eterna no céu e os maus, castigo eterno, no inferno. E é uma lição básica que o catecismo de nossa fé, o catecismo da Igreja Católica nos ensina e que deve ser sempre lembrada. Ainda mais nesses dias, nossos dias de hoje, onde todas essas realidades parecem que não são mais verdade. Mas parece que são tudo mentiras, fábulas, né? E Jesus não esconde nada, não, em suas palavras, sobre o juízo final. Ele fala muito claramente. E, portanto, nós devemos, diante disso, nos encher de esperança e de um santo temor. De esperança porque nós sabemos que um dia todo esse mal vai ser eliminado e nós contemplaremos finalmente a justiça divina. E de um santo temor, porque o joio que o diabo insiste em semear nos nossos corações, especialmente durante as nossas sonolências, quer dizer, sonolência significa quando nós não estamos despertos na fé, quando nós estamos ociosos. Quando a gente está ocioso, as más imaginações, os maus pensamentos, isso vem tudo quando nós somos negligentes. Estar ocioso, estar negligente. Isso para nós é um grande perigo. Jesus nos quer que nós escolhemos o bem. E ele compara o reino dos céus com um campo de trigo para nos levar a compreender que dentro de nós foi semeado algo pequeno e escondido, mas que, no entanto, possui uma força imensa. O reino dos céus que já está dentro de nós pelo batismo. E, independente de todos os obstáculos, de todo o mal que o joio, que é estéril e não dá fruto,
independente de todo o mal, de todos os obstáculos que estão acontecendo, que nós podemos encontrar na nossa vida, a semente vai se desenvolver e o fruto vai amadurecer. Ao contrário do joio, que é estéril e não dá fruto, o trigo, ele é bom. E ele vai desenvolver se o terreno da vida for cultivado de acordo com a vontade de Deus. Então, gente, a vigilância, principalmente nos momentos em que nós ficamos sonolentos na fé, e a meditação frequente da morte, do juízo final, do céu, do inferno, vão nos ajudar a evitar o pecado. E são esses ensinamentos fortes que o Senhor está nos trazendo aqui nesta parábola do joio e do trigo. Deus, como eu falei para vocês, ele não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. E o reino de Deus, ele é uma realidade que está no meio de nós. E por mais silencioso que pareça, ele está crescendo, ele está acontecendo, seja dentro dos nossos corações, seja no mundo, através da igreja. Mas é necessário que nós vigiemos dia e noite e não nos deixemos surpreender. Que nós vigiemos para não deixar prosperar o erro que vai levar nossa vida rapidamente a uma vida estéril, como o joio, e um consequente afastamento de Deus, o que para nós seria uma grande ruína, né? Então é necessário que nós vigiemos sobre tudo, sobre o nosso coração. Pois como diz um ditado, o coração é um traidor e tem que estar fechado às 7 chaves. Eu disse que isso é um ditado, mas na palavra de Deus, no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículos de 9 a 10, está escrito assim: nada mais argiloso e irremediavelmente mal que o coração. Quem o poderá compreender? Eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Olha só o que nos diz a palavra. Em Provérbios 4:23, diz assim: guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Jesus Cristo, ele é o Senhor. O mundo é o seu campo. Por este campo, Jesus Cristo não poupou suores nem sangue, e nem mesmo a sua vida. Na cruz, ele nos libertou definitivamente do pecado e de toda a servidão do mal. O mal não tem mais poder sobre nós, porque nós temos um Salvador que cuida das nossas vidas. Ele mesmo semeou essa boa semente nos nossos corações, para que nós possamos dar bons frutos para o seu reino. E aí, como está escrito no último versículo, e os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Esse é o futuro que nos aguarda, a vida eterna, num mundo que não se acabará nunca mais. Que a Virgem Maria, Mãe prudentíssima, nos ajude a ser vigilantes para não permitir que as más sementes do joio sejam semeadas no nosso coração. E que a Eucaristia, nos encha de esperança com o reino de Deus, que já está no meio de nós. Eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.